Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía forte naquela manhã, transformando as ruas em rios de asfalto, brilhando sob os postes de luz. Clara, uma jovem garçonete na casa dos 20 anos, lutava sob seu pequeno guarda-chuva furado. Seus sapatos molhados respingavam lama, mas ela nunca reclamava. Cada dia era uma luta para sobreviver, para enviar um dinheirinho para sua mãe doente e para manter a esperança de que a vida um dia lhe ofereceria uma saída. Ela entrou na pequena cafeteria da esquina, um lugar despretensioso onde clientes habituais se aglomeravam, servindo cafés e torradas quentinhos. Seus olhos pousaram em uma mesa solitária perto da janela, onde um homem solitário terminava sua refeição. Ele tinha a aparência de um milionário. Terno sob medida, relógio reluzente e aquela aura silenciosa de poder e solidão. Suas mãos tremiam levemente ao terminar o prato, e uma sombra de fadiga ou tristeza parecia pairar sobre ele. Clara aproximou-se timidamente com a garganta apertada. A fome a levou a um gesto que jamais ousaria fazer em outras circunstâncias. "Posso ficar com as sobras, senhor?" Ela perguntou, apontando para o prato vazio com a hesitação de uma jovem que nunca sabe se será julgada ou rejeitada. O silêncio se instalou. O milionário a encarou, seus olhos azuis de aço parecendo sondar sua alma. Havia algo naquele olhar que ia muito além da simples surpresa, reconhecimento, curiosidade, um eco de humanidade esquecida. Clara sentiu o coração disparar. Ela estava acostumada a ser rejeitada, mas aquilo era diferente. Então o impensável aconteceu. O homem inclinou-se ligeiramente, colocou a mão sobre a dela e disse com voz suave, mas firme: "Você merece mais do que sobras. Siga-me." Aquele simples gesto, aquela palavra inesperada, abalou o mundo de Clara e abriu uma porta para o inimaginável. No refeitório, tudo continuou como antes, mas para ela, nada mais seria como antes. Ela ainda não sabia, mas aquele momento marcou o início de uma série de eventos que virariam sua vida de cabeça para baixo, revelando segredos, milagres e verdades ocultas por trás da máscara de poder e riqueza. E nos olhos do milionário adivinhava-se um passado pesado, uma profunda solidão e uma decisão que mudaria sua vida tanto quanto a da jovem garçonete. Na manhã seguinte, Clara ainda não conseguia acreditar no que tinha acontecido no refeitório. Ela repetiu mentalmente as palavras do milionário: "Você merece mais do que sobras." Cada palavra parecia ressoar como a promessa de um mundo que ela nem ousava imaginar. Ela chegou ao trabalho, com as mãos ainda trêmulas, e timidamente contou à colega Sara o que havia acontecido. Sara, sempre cética e protetora, balançou a cabeça. "Clara, você sabe que pode ser perigoso. Pessoas ricas nunca fazem esse tipo de coisa conosco, simples garçonetes." Mas Clara sentia lá no fundo que aquele gesto não fora acidental. Algumas horas depois, seu telefone vibrou. Um número desconhecido. Ela hesitou, mas a curiosidade venceu. "Olá, senhorita Clara", disse uma voz calma e calorosa. "Sou eu, o homem de ontem no refeitório. Gostaria de encontrá-la esta noite em minha casa. Tenho algo a lhe propor." Clara ficou ali, paralisada. Sua mente disparava. Seria uma armadilha? Um golpe? No entanto, a sinceridade naquela voz inspirou uma confiança que ela nunca sentirá em um estranho. Naquela noite, ela se viu diante de uma vasta mansão, cercada por jardins bem cuidados e fontes iluminadas por lanternas douradas. O milionário a esperava na escada, vestido elegantemente e sorrindo gentilmente. "Bem-vinda, Clara", disse ele, convidando-a a entrar. "Sei que sua vida não tem sido fácil, e quero ajudá-la a mudar seu destino." Lá dentro, a mansão era um mundo à parte, paredes forradas com obras de arte raras, uma biblioteca infinita e um aroma sutil de madeira e flores. Clara sentia admiração e medo ao mesmo tempo. Ela se manteve ereta, mas seu coração batia acelerado. "Quero lhe oferecer uma chance, um emprego comigo, um teto sobre sua cabeça e a oportunidade de continuar seus estudos. Você nunca mais precisará implorar ou temer o futuro." As palavras do milionário atingiram Clara como um raio. Ela sentiu as lágrimas brotarem, uma mistura de medo, gratidão e descrença. Tudo parecia bom demais para ser verdade. Mas em seus olhos, ela leu sinceridade. E pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu que o destino havia mudado de direção. Clara entrou no saguão da mansão, com os olhos arregalados diante da imensidão do lugar. Lustres de cristal lançavam reflexos luminosos no piso de parquete polido, e o ar estava impregnado de um aroma sutil e refinado. Cada detalhe parecia contar uma história de luxo, riqueza e poder.
O milionário, cujo nome ela ainda desconhecia, convidou-a para sentar-se em uma pequena sala de estar decorada com bom gosto. Logo depois, 2 criados elegantemente vestidos entraram para lhe servir chá. Clara compreendeu que aquela mansão não era apenas uma casa, era um mundo à parte, onde cada pessoa parecia ter um papel específico. Quero que você saiba, Clara, começou ele, sentando-se à sua frente, que o que estou lhe oferecendo não é apenas um emprego. É uma oportunidade de reconstruir sua vida, de lhe dar a dignidade e a segurança que você merece. Clara sentiu uma mistura de emoção e desconfiança. Eu não sei o que dizer. Senhor, eu nunca experimentei esse tipo de generosidade. Pode me chamar de Jonathan, respondeu ele com um sorriso gentil. Quero que se sinta em casa aqui. Tudo começará devagar. Você terá tarefas simples no início e, aos poucos, aprenderá a lidar com certas responsabilidades. Mas peço uma coisa, seja honesto, trabalhe duro e mantenha o coração aberto. Enquanto conversava com Jonathan, Clara ouviu vozes atrás de uma porta aberta. Crianças riam, corriam e pareciam despreocupadas. Seu coração apertou ao se lembrar de sua infância marcada pela pobreza e dificuldades. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu um calor que nunca havia sentido. Você tem filhos? Ela perguntou timidamente. Jonathan balançou a cabeça. Não, mas eu escolhi criar um lugar onde pessoas como você, ou qualquer pessoa que você venha conhecer, possam ter uma chance. E você fará parte disso. Houve um silêncio. Clara se perguntou o que exatamente essa sorte significava. Jonathan a olhou diretamente nos olhos e acrescentou. Há segredos aqui, Clara. Coisas que poucas pessoas sabem. Mas você aprenderá a descobri-los no seu próprio ritmo. Por enquanto, concentre-se no presente. Ao cair da noite, Clara seguiu Jonathan até uma ala da mansão, onde descobriria seu futuro quarto. As paredes eram adornadas com pinturas antigas, e a luz suave dos abajures criava uma atmosfera quase mágica. Ela sentiu uma emoção intensa, estava assustada e maravilhada, ciente de que estava entrando em um mundo completamente diferente do seu. Naquela noite, ao adormecer em sua cama aconchegante pela primeira vez, Clara compreendeu uma coisa: sua vida havia acabado de mudar e nada mais seria o mesmo. Mas ela não fazia ideia de como essa mudança a forçaria a confrontar mistérios, segredos e escolhas que derrubariam tudo que ela achava que sabia. Na manhã seguinte, Clara acordou com a luz suave filtrando-se pelas cortinas de seda. Mal conseguia acreditar que havia dormido em uma cama tão confortável. Por alguns instantes, perguntou-se se tudo aquilo não passará de um sonho. Mas ao abrir os olhos, o quarto luxuoso a fez lembrar da realidade. Agora ela estava morando na mansão de Jonathan. Depois de se arrumar rapidamente, ela desceu ao térreo, onde uma senhora idosa, de rosto sério, mas gentil, a aguardava. Ela se apresentou com voz firme. Meu nome é Margarete, governanta-chefe. Sou responsável pela equipe da mansão há mais de 20 anos. A partir de hoje, você estará sob minha responsabilidade. Margarete entregou-lhe um caderno de couro preto. Aqui estão as regras da casa. Leia-as com atenção. Clara abriu o caderno. A mansão deve ser mantida sempre impecável. Os convidados de Jonathan devem ser servidos com discrição e respeito. Alguns cômodos da mansão estão fora dos limites sem permissão, notadamente a ala oeste e a biblioteca particular. Lealdade e confidencialidade são absolutas. Nada disso que acontece aqui não deve ir além dos muros. Clara sentiu um arrepio ao ler a 4ª regra. Por que tanto mistério? Margarete continuou. Você terá tarefas simples para começar. Ajudar na cozinha, aprender o protocolo de serviço e auxiliar o jardineiro em algumas pequenas tarefas. Mas lembre-se disso, Clara. O Sr. Jonathan escolheu você por um motivo. Não o decepcione. Clara assentiu, um pouco intimidada. No entanto, bem no fundo, uma centelha de curiosidade despertava. Por que Jonathan, um homem tão rico e respeitado, estaria interessado nela? Mais tarde naquele dia, enquanto ajudava a pôr a mesa, Clara ouviu 2 funcionários cochichando atrás da porta da cozinha. Você acha que ela sabe? Sussurrou um deles. Não, claro que não. O Sr. Jonathan nunca diz tudo no começo. Mas se ela descobrir a verdade cedo demais, isso pode acabar mal. O coração de Clara começou a bater mais rápido. Ela fingiu não ouvir nada, mas sua mente estava a mil. Que verdade! Porque ela estava sendo tratada como alguém que estava prestes a descobrir algo perigoso. Naquela noite, Jonathan a chamou ao seu escritório. O cômodo, repleto de livros antigos e objetos misteriosos, exalava poder e segredo. Clara, disse ele, encarando-a intensamente, eu a trouxe para o meu mundo. Mas há uma coisa que você precisa entender: a riqueza atrai luz e sombra. Agora você está ligada a mim.
E mais cedo ou mais tarde você saberá a verdade. Mas quando chegar a hora, você terá que escolher. Essas palavras deixaram Clara perturbada, dividida entre a gratidão e um medo inexplicável. Ela mal havia chegado, e já sentia que a mansão escondia muito mais do que luxo e conforto. Com o passar dos dias, Clara gradualmente se adaptou ao seu novo papel na mansão. Ela trabalhava com afinco, conquistando o respeito discreto de alguns funcionários, mas ainda sentia os olhares desconfiados de alguns. Ela logo percebeu que era difícil conquistar confiança ali. Certa noite, enquanto terminava suas tarefas, ela decidiu vagar pelos longos e silenciosos corredores. A mansão parecia diferente depois do anoitecer. Cada sombra projetada pelos lustres lembrava um segredo guardado. Ao chegar a um corredor largo e escuro, ela notou uma porta imponente, trancada com uma fechadura antiga. Era a ala oeste, aquela na lista de cômodos proibidos. Seus instintos gritavam para que ela se afastasse, mas uma voz interior sussurrava o contrário. Clara estendeu a mão, acariciou a madeira maciça e deu um pulo ao ouvir passos atrás de si. Virou-se abruptamente, era Margarete. "O que você está fazendo aqui?" perguntou a governanta bruscamente. Clara gaguejou. Eu me perdi no corredor." Margarete olhou para ela por um longo tempo, como se adivinhasse seus pensamentos. "Lembre-se disso, senhorita Clara, algumas portas estão fechadas por um bom motivo. Se quiser ficar aqui, não tente passar por elas." Clara assentiu, mas sua mente agora estava em chamas. Por que uma ala inteira da mansão estava proibida? E por que Margarete tinha um brilho nos olhos de medo e proteção? Naquela noite, Clara teve dificuldade para dormir. Ruídos abafados ecoavam fracamente da ala oeste como sussurros abafados. Seria a imaginação dela, ou alguém, ou alguma coisa. Morava atrás daquela porta. No dia seguinte, Jonathan a chamou novamente. Seu olhar era sério, quase sombrio. "Clara", disse ele lentamente. "Você estava andando perto da ala oeste?" O coração dela disparou. Como ele poderia saber? Ela hesitou em mentir, mas os olhos penetrantes dele pareciam ler tudo dentro dela. "Sim, senhor, mas eu não queria." Jonathan suspirou, levantou-se e caminhou até ela. "Um dia, Clara, você saberá o que guardo atrás destas portas. Mas saiba disto, este segredo pode mudar a sua percepção de mim, e talvez até de si mesma." Clara, perturbada, olhou para ele sem entender. Uma coisa ficou clara para ela: seu encontro com Jonathan não foi acidental. Nos dias seguintes, Clara se esforçou para conquistar a total confiança de Jonathan. Ela trabalhou incansavelmente, ajudando no que podia e demonstrando genuína gratidão. Gradualmente a equipe começou a aceitá-la mais, embora alguns ainda a vissem com desconfiança. Jonathan, por outro lado, era sempre misterioso. Às vezes afetuoso, às vezes distante, ele parecia carregar um peso invisível sobre os ombros. Cada vez que seus olhos pousavam em Clara, havia uma intensidade estranha em seu olhar, como se ele visse algo nela que ela própria desconhecia. Certa noite, enquanto ajudava Margarete a organizar arquivos antigos na biblioteca, Clara fez uma descoberta inesperada. Entre os livros empoeirados, um caderno de couro marrom sobressaía ligeiramente de uma prateleira. Intrigada, ela o retirou discretamente com cuidado para não chamar atenção. O caderno trazia as iniciais J.L., provavelmente de Jonathan. Ao abri-lo, Clara descobriu anotações manuscritas, desenhos de plantas da mansão e um mapa da ala oeste circulado em vermelho. Ainda mais perturbador, várias frases surgiram com frequência. "A verdade deve permanecer escondida. Clara precisa estar pronta antes de aprender. O passado não deve se repetir." Clara sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Por que o nome dela estava naquele caderno se Jonathan alegava tê-la conhecido por acaso? Antes que ela pudesse virar mais páginas, uma voz soou atrás dela. "Clara, o que você está fazendo?" Era Jonathan. Ele estava parado na entrada da biblioteca, com o olhar penetrante fixo no caderno que ela segurava nas mãos trêmulas. Eu estava arrumando, e encontrei isso por acaso", ela gaguejou. Jonathan se aproximou lentamente e pegou o caderno com um gesto calmo, mas firme, e o fechou. Seu rosto permaneceu impassível, mas seus olhos revelavam uma tensão contida. "Algumas coisas não devem ser descobertas tão cedo, Clara", disse ele em voz baixa. "Você tem um lugar aqui, mas precisa aprender a ter paciência." Então, contra todas as expectativas, ele colocou uma mão reconfortante em seu ombro e acrescentou: "Um dia você entenderá por que eu escolhi você." Essa frase ecoou em sua mente por um longo tempo. Clara compreendeu então que sua presença naquela mansão nunca fora fruto do acaso. Era parte de um plano. Mas que plano?
E atrás da porta proibida da ala oeste, a verdade parecia estar esperando por ele, mais perto do que nunca. As palavras de Jonathan ainda ecoavam na mente de Clara. Você entenderá por que eu escolhi você. Ela não conseguia parar de procurar pistas. Cada cômodo da mansão, cada olhar dos funcionários, cada palavra que Jonathan dizia parecia esconder uma verdade invisível. Certa noite, enquanto todos dormiam, Clara levantou-se silenciosamente. Não podia mais ignorar sua intuição. A ala oeste a chamava. Munida de uma lanterna, ela caminhou pelos corredores silenciosos. Enquanto caminhava pela biblioteca, um detalhe lhe chamou a atenção. Uma prateleira ligeiramente deslocada, como se tivesse sido manuseada com frequência. Ela se aproximou, pressionou a madeira e de repente ouviu um clique discreto. A prateleira deslizou suavemente para o lado, revelando uma abertura escura. Um corredor secreto. Ofegante, Clara entrou. As paredes estreitas estavam cobertas de pedra fria e velha, e o ar estava denso de poeira e umidade. Seus passos ecoavam fracamente, e seu coração batia forte. Ela avançou, guiada por uma força misteriosa, até chegar a uma pequena porta de metal no final do corredor. Ela estendeu a mão, mas antes que pudesse abri-la, ouviu um barulho atrás de si. Virou-se abruptamente, alguém a havia seguido. Uma figura saiu das sombras, era Margaret. Clara. Ela sussurrou com uma mistura de raiva e medo. Você não deveria estar aqui. Clara, tremendo, respondeu. Margaret, por favor, me diga a verdade. Por que estou aqui? Por que meu nome está no caderno do Jonathan? E o que ele está escondendo atrás daquela porta? A governanta empalideceu. Por alguns segundos, seu rosto severo pareceu vacilar, revelando profunda preocupação. Não cabe a mim dizer, ela finalmente sussurrou. Mas saiba que o que você procura pode destruir tudo o que você acha que sabe. Ela agarrou delicadamente o braço de Clara e a puxou de volta para a biblioteca. Antes de fechar a entrada do corredor secreto, Margaret lhe deu um último aviso, quase suplicante. Para o seu próprio bem, Clara, nunca abra aquela porta sem Jonathan. Mas em seu coração, Clara sabia que mais cedo ou mais tarde, ela retornaria. Pois atrás daquela porta de metal estava a chave para o seu destino, e talvez para o passado de Jonathan. Desde que descobrira o corredor secreto, Clara não conseguia dormir. A porta de metal assombrava seus pensamentos, e as palavras de Margaret ecoavam em sua mente. O que você está procurando pode virar tudo o que você acha que sabe de cabeça para baixo. No dia seguinte, Jonathan a chamou mais cedo do que de costume. Ele estava em seu escritório, com a luz do dia filtrando-se através das cortinas grossas. Seu rosto parecia mais cansado do que nunca, marcado por uma gravidade silenciosa. Clara, ele começou lentamente, não adianta negar que você encontrou o corredor secreto. Margaret me conta tudo. Clara sentiu o coração apertar. Ela temia punição, talvez até mesmo ser expulsa da mansão. Mas Jonathan não tinha raiva nos olhos, e sim uma tristeza insondável. Ele suspirou profundamente, levantou-se e caminhou até um baú antigo no canto da sala. Depois de digitar um código discreto, tirou de lá uma pasta grossa. Se eu te trouxe aqui, Clara, não foi por acaso. Existe um vínculo entre nós, muito mais forte do que você imagina. Ele colocou a pasta na frente dela. Suas mãos tremiam quando a abriu. Dentro, havia documentos amarelados, recortes de jornal e uma foto em preto e branco. Uma garotinha de cabelos castanhos e expressão triste, ao lado de uma mulher que se parecia muito com Clara. Clara levou a mão à boca. É minha mãe, ela sussurrou, chateada. Jonathan assentiu lentamente. Sim, sua mãe e eu nos conhecíamos. Tenho uma dívida com ela. Uma dívida que nunca consegui pagar. Clara sentiu-se tonta. Memórias da infância nebulosas, mas persistentes, voltaram à tona. Sua mãe falava com frequência de um homem importante que arruinara sua vida, mas ela nunca dizia o nome dele. Por que agora? Porque eu? Ela perguntou com a voz embargada. Jonathan desviou o olhar. Porque o que sua mãe protegeu todos esses anos está atrás daquela porta na ala oeste. E você é o único que tem o direito de descobrir. O silêncio se adensou, carregado de revelações e mistérios. Clara, trêmula, compreendeu uma coisa. Ela não era apenas uma hóspede naquela mansão. Ela estava no cerne de uma verdade enterrada há anos. E Jonathan, por trás de sua máscara de milionário poderoso, escondia um passado no qual sua própria mãe desempenhou um papel crucial. Clara mal havia falado depois da revelação de Jonathan. Suas mãos ainda tremiam ao pensar que sua mãe, de alguma forma, tinha alguma ligação com aquele homem que ela mal conhecia. Toda sua vida havia mudado, e ela sentia que aquilo era apenas o começo. Naquela noite Jonathan a esperava no grande salão.
Seu rosto, sério e cansado, era iluminado pelas chamas da lareira. Quando ela se aproximou, ele lhe entregou uma pequena, pesada e velha chave de ferro. Clara, chegou a hora. Você tem o direito de saber. Mas saiba disto, depois que você passar por aquela porta, não haverá mais volta. Ela agarrou a chave na mão, sentindo seu peso simbólico. Suas pernas tremiam, mas sua determinação a impulsionou para a frente. Ela simplesmente assentiu. Juntos, eles atravessaram a mansão silenciosa, pegaram a passagem secreta atrás da biblioteca e avançaram pelo corredor estreito. Jonathan parou em frente à pesada porta de metal. Sua mãe arriscou a vida para guardar esse segredo. Eu não poderia revelá-lo até que você estivesse pronta. Com um nó na garganta, Clara inseriu a chave na fechadura. Um clique ecoou pelo silêncio, e a porta se abriu lentamente com um rangido metálico. Atrás dela, uma escada descia para as profundezas. O ar era frio e úmido. A cada passo, Clara sentia o coração bater mais rápido. Era como se estivesse caminhando em direção a um passado que lhe dizia diretamente respeito. No andar de baixo, o quarto era iluminado por luminárias antigas. No centro, um baú de madeira maciça, adornado com entalhes estranhos. Jonathan se aproximou, mas em vez de abrir o baú, virou-se para encará-la. Este baú contém a verdade. Sua mãe deixou algo para você nele. Clara ajoelhou-se diante do baú. Suas mãos tremiam ao levantar a tampa. Lá dentro, cuidadosamente embrulhados em veludo, havia cartas amareladas, um medalhão de prata, e uma pasta com o nome completo de sua mãe. Clara pegou a primeira carta. Seus olhos marejaram ao reconhecer a caligrafia familiar. A voz de sua mãe pareceu ecoar através das palavras. Se você está lendo isto, minha filha, é porque a verdade finalmente chegou até você. Não tema Jonathan. Ele não é seu inimigo, mas falhou em proteger aqueles que amava. Este segredo é seu agora. Clara olhou para Jonathan, chateada. O que tudo isso significa? O que você fez com a minha mãe? Jonathan abaixou a cabeça, visivelmente sobrecarregado por um velho peso. Clara, a verdadeira história começa agora. Clara ainda segurava a carta da mãe nas mãos trêmulas. As palavras ecoavam dentro dela como um eco doloroso. Ela encarou Jonathan com os olhos cheios de uma mistura de raiva, medo e expectativa. Me explica isso, disse ela com a voz embargada. O que minha mãe quis dizer? Que segredo é esse que você ainda esconde de mim? Jonathan ficou em silêncio por um momento, como se as palavras queimassem em sua garganta. Finalmente, ele se aproximou com o rosto sombrio de uma dor que ele não conseguia mais conter. Sua mãe, Evelyn, era uma mulher de força incrível, começou ele. Mas ela foi traída. Não por mim, mas por aqueles ao seu redor. Ela já trabalhou comigo. Juntos, descobrimos coisas que muitos prefeririam manter enterradas. Clara franziu a testa. Que coisas? Jonathan estava sentado em uma velha cadeira de madeira com as mãos entrelaçadas como se quisesse se proteger de suas próprias memórias. Encontramos evidências de uma vasta rede de corrupção envolvendo homens poderosos. Juízes, banqueiros, políticos. Todos tinham interesse em encobrir o caso. Sua mãe foi a única que quis revelar tudo. Eu estava com medo. Eu não tinha coragem dela. E por minha causa, ela foi sacrificada. O silêncio se instalou pesado e arrepiante. Clara sentiu o coração apertar. Sacrificada? Quer dizer, que a morte dela não foi um acidente? Jonathan olhou para baixo. Não, eles o silenciaram. E eu não fiz nada para impedir. Clara deu um passo para trás com lágrimas nos olhos. Sentia-se traída, esmagada pelo peso daquela verdade. E você ousa dizer que não é meu inimigo? Você estava lá e a deixou morrer. Jonathan se levantou abruptamente, seus olhos brilhando de remorso. Você acha que não me culpo todos os dias desde então? Eveline me deu uma última missão. Proteger você e lhe contar a verdade quando chegasse a hora. Este baú, estas cartas, tudo isso era para você. Mas há ainda mais. Dentro destes documentos estão as evidências que eles deixaram para trás. Evidências que ninguém jamais viu. Clara, apesar da raiva, apertou a pasta contra o peito. Uma parte dela queria queimar tudo, esquecer aquela dor. Mas outra parte, mais forte, sabia que precisava desvendar até o fim o que sua mãe havia começado. Ela olhou para cima, seus olhos brilhando com nova determinação. Então eu quero saber de tudo. E desta vez, Jonathan, juro que não terei medo. Jonathan olhou para ela em silêncio e pela primeira vez, um sorriso fraco e amargo cruzou seu rosto. Então prepare-se, Clara. Pois se escolher esse caminho, aqueles que destruíram sua mãe virão atrás de você. A sala subterrânea parecia mais opressiva do que nunca. As paredes de pedra continham o sopro pesado da história escondida ali, e Clara, sentada no chão,
Sentia o peso das cartas e do arquivo queimando seus joelhos. Jonathan, parado nas sombras, observava-a em silêncio. Sabia que o momento mais difícil estava chegando, o momento em que Clara teria que ler, com os próprios olhos, o que sua mãe havia deixado para trás. Com a mão trêmula, Clara abriu a segunda carta. A letra da mãe, elegante e firme, dançava diante de seus olhos marejados. Minha querida Clara, se você está lendo estas palavras, é porque a verdade não podia mais ser enterrada. Descobri nomes, alianças, crimes que eles esconderam atrás de sorrisos eternos sob medida. Esses homens governam nas sombras. Mas lembre-se, a luz sempre brilha. Clara respirou fundo e continuou. Você precisa saber que o juiz Hamilton, o banqueiro Aldrich e até o senador Wallace estão envolvidos. Eles compraram vidas, silenciaram aqueles que podiam se manifestar. Jonathan, se ainda estiver aqui, carrega a culpa de não ter agido. Mas você, minha filha, não é prisioneira dos erros dele. Você pode decidir. As mãos de Clara apertaram o papel. Ela releu os 3 nomes, cada sílaba gravada como uma cicatriz. Juiz Hamilton. Banqueiro Aldrich. Senador Wallace. Ela sussurrou com a voz embargada. Jonathan assentiu lentamente. Eles são homens intocáveis, protegidos pelo dinheiro e pelo poder. Sua mãe foi a única que quis denunciá-los, e foi por isso que a fizeram desaparecer. Clara sentiu o coração disparar. Aqueles nomes não eram apenas estranhos. Ela os vira na televisão e nos jornais, celebrados como pilares da sociedade. A ideia de que pudessem ser responsáveis pela morte de sua mãe a fazia tremer de raiva. Então disse ela, agarrando o medalhão que encontrou no baú. Se minha mãe deixou essa evidência, cabe a mim continuar. Não vou fugir. Jonathan olhou para ela, seus olhos cheios de uma mistura de orgulho e medo. Você tem a coragem dele. Mas entenda, Clara, se você atacá-los, você arrisca tudo, sua vida, sua liberdade, seu futuro. Ela olhou para ele, suas lágrimas secas substituídas por uma nova chama. Eles já roubaram minha mãe. Eles não vão ter medo de mim. Jonathan permaneceu em silêncio, mas no fundo sabia. A luta da qual fugira a vida toda renascera através de Clara. E desta vez, nada nem ninguém poderia impedir a verdade. Depois de uma noite sem dormir, Clara deixou a mansão ao amanhecer, com as cartas e o arquivo cuidadosamente escondidos em uma bolsa. Caminhou rapidamente pelas ruas ainda silenciosas com o coração disparado. Sabia que cada minuto que passasse carregando aqueles documentos poderia colocá-la em perigo. Mas a quem recorrer? A pergunta a atormentava. Jonathan tinha razão. Os homens cujos nomes apareciam nas cartas controlavam grande parte do sistema. A polícia, os tribunais, a imprensa. Muitos já estavam comprados. Ela não podia confiar em ninguém. Na esquina de uma rua, seu olhar pousou em uma pequena cafeteria, ainda fechada. Atrás da janela, ela viu uma figura familiar. David Haynes, um ex-colega de faculdade que virou jornalista freelancer. Ao contrário de outros, David tinha a reputação de nunca se vender. Suas investigações frequentemente causavam problemas, mas ele publicava mesmo assim, mesmo que isso colocasse sua carreira e segurança em risco. Clara sentiu um vislumbre de esperança. Bateu de leve na janela. David ergueu os olhos, surpreso, e então abriu a porta, convidando-a a entrar. Clara, o que você está fazendo aqui a essa hora? Ele perguntou, com o café na mão. Preciso da sua ajuda. Ela respondeu com uma voz profunda. David franziu a testa. Ele a conhecia bem o suficiente para saber que ela não falava levianamente. Ela pegou uma das cartas da mãe e a colocou sobre a mesa. David leu rapidamente, arregalando os olhos enquanto as palavras eram registradas em sua mente. E agora você entende por que vim te ver? Disse Clara. Você tem noção do que tem nas mãos? Se for verdade, é uma bomba. Esses nomes são intocáveis. Clara assentiu. É por isso que preciso de você. Você é a única em quem posso confiar. David passou a mão no rosto, perturbado. Sabia que publicar tal informação significava assinar uma sentença de morte para sua carreira, talvez até para si mesmo. Mas ao ver a determinação nos olhos de Clara, entendeu que ela não tinha escolha. Depois de um longo silêncio, ele colocou a mão sobre a dela. E certo. Mas se fizermos isso, temos que ser inteligentes. Sem pressa. Sem erros. Vamos precisar de provas sólidas, testemunhas. E acima de tudo, descrição. Clara sentiu os olhos se encherem de gratidão. Pela primeira vez desde que encontrou o baú, ela não estava mais sozinha. Mas no mesmo instante, uma figura sombria, sentada em um carro estacionado do outro lado da rua, os observava atentamente. Com o telefone na mão, o homem sussurrou friamente. Ela encontrou um jornalista. Avise-o, precisamos agir antes que ela fale.
O pequeno refeitório ecoava com o tilintar de xícaras enquanto David distraidamente as guardava atrás do balcão. Mas em seus olhos, Clara viu a mesma preocupação que a sua. Ela pegou a pasta, abriu-a sobre a mesa e revelou os documentos amarelados, as cartas e o medalhão de sua mãe. David folheou as páginas, fazendo anotações rápidas. Se tudo isso for verdade, Clara, não podemos simplesmente publicar. Eles negariam, e você seria destruída antes mesmo que a verdade fosse revelada. Clara rende os dentes. Então o que fazemos? David se aproximou, baixando a voz. Estamos construindo um caso sólido. Estamos cruzando as evidências, procurando testemunhas que sobreviveram às suas manobras e vasculhando arquivos esquecidos. Quando atacarmos, será impossível para eles se defenderem. Clara assentiu, mesmo sentindo uma ansiedade latente se revirar no estômago. Cada minuto daquele trabalho corria o risco de atrair a atenção daqueles homens poderosos. Você conhece alguém que possa nos ajudar? Ela perguntou. Sim, respondeu David. Um ex-promotor que foi demitido após se aproximar demais de certos casos. Ele é quase um recluso agora, mas pode ter algumas peças faltando. Clara sentiu uma centelha de esperança. Mas antes que pudesse responder, um baque forte ecoou contra a janela do refeitório. Um pequeno impacto circular, quase invisível. David congelou. Trocou um olhar rápido com Clara e imediatamente apagou a luz. Estamos sendo vigiados, ele sussurrou. Eles ficaram parados nas sombras, sem fôlego. Lá fora, um carro preto ligou lentamente e foi embora. Clara sentiu suas mãos tremerem, mas seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. Eles sabem. Estão com medo que eu descubra a verdade. Isso significa que estamos no caminho certo. David assentiu com o rosto tenso. Então não temos escolha. Temos que começar hoje à noite. Clara fechou o arquivo, com o coração batendo forte. Agora ela entendia. Aquela não era apenas a história de sua mãe. Era uma batalha contra homens que haviam construído seu império com base no silêncio e no sangue. E ela tinha acabado de declarar guerra a eles. Poucos dias depois, Clara e David foram a uma casa isolada, longe de olhares indiscretos, para conhecer o ex-promotor. O homem idoso, mas ainda animado, os recebeu com cautela. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou ele. Essas pessoas destroem tudo em seu caminho. Mesmo uma mera testemunha nunca está segura. Clara assentiu. Minha mãe pagou com a vida para que a verdade viesse à tona. Não tenho mais medo. O promotor mostrou-lhes arquivos esquecidos, gravações e até cartas confidenciais nunca tornadas públicas. Cada documento confirmava a corrupção do juiz Hamilton, do banqueiro Aldrich e do senador Wallace. As evidências eram contundentes. E com isso, disse ele, você pode revelar tudo. Não apenas para sua mãe, mas para todos que foram vítimas. De volta à cidade, Clara e David decidiram divulgar a história estrategicamente. A mídia, as redes sociais e a imprensa local foram inundadas com evidências irrefutáveis. A reação foi imediata: investigações oficiais, prisões e ondas de choque nos mundos político e financeiro. Clara finalmente sentiu um peso imenso ser tirado de seus ombros. Seu nome e o de sua mãe agora estavam associados à justiça, à coragem e à verdade. Jonathan, ao seu lado, olhava para ela com orgulho e alívio. Você foi mais corajosa do que eu jamais poderia ter sido, ele murmurou. Clara sorriu, apertando o medalhão de sua mãe contra si. E você teve a coragem de me deixar trilhar esse caminho. Juntos terminamos o que a mamãe começou. A mansão, outrora um lugar de segredos e mistérios, agora parecia banhada em luz. Clara sabia que sua vida havia mudado para sempre. Ela herdara a coragem da mãe, descobrira um mundo que jamais poderia ter imaginado e, mais importante, encontrar a força para transformar dor em justiça. Enquanto olhava para o horizonte, Clara percebeu que a verdade tinha um preço, mas valia cada sacrifício. E no silêncio recém-descoberto, um sopro de paz finalmente envolveu sua vida.